do cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor. Digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei, e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. Cidade de luz. Morada de Deus, Jerusalém, cidade de luz, Jerusalém. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque o Senhor preparou uma cidade para nós, a Jerusalém celestial. A tua palavra nos garante que um dia estaremos com Jesus nesta bela cidade que o Senhor um dia mostrou ao teu servo, o apóstolo João.
e deixou ele, pelo poder do Espírito Santo, escrito aquilo que ele viu, deixando registradas as palavras ditas por Jesus a ele, mostrando que um dia ele voltará e um dia ele irá nos receber nesta nova cidade, a nova Jerusalém. E nós caminhamos neste mundo, ó Deus, com os nossos olhos firmados nesta cidade, firmados nesta nossa pátria, que em Jesus nos tornamos participantes dela, tornando-nos cidadãos do reino de Deus. Nós te glorificamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, porque um dia nós iremos cantar que estamos entrando em Jerusalém. Muito obrigado por isso. Ó Jesus querido, obrigado ao Espírito Santo que o Senhor tem nos conduzido neste mundo que é um deserto da nossa peregrinação. Porque nós não somos cidadãos do mundo, somos cidadãos do teu reino e estamos caminhando, marchando para entrarmos e possuirmos esta terra prometida pelo Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Nós estamos então de volta nesta quarta-feira, dia 15 de abril de 2020. Entramos exatamente às 19h30. E assim vamos cumprir a nossa programação de hoje, o nosso encontro de hoje, quando nós iremos ver o nosso primeiro episódio dos muitos que teremos nesta série sobre lições do deserto. Muitas lições temos preciosas e nós vamos aprender com a palavra de Deus mediante a iluminação do Espírito Santo do Senhor. Antes da gente ler o texto inicial, eu queria sugerir a vocês, amanhã o nosso encontro vai ser um encontro também de oração. Amanhã, se nós estivéssemos funcionando normalmente, se não estivéssemos aí passando por esse período de isolamento social, amanhã nós estaríamos reunidos lá no prédio onde a igreja se encontra. Como nós não podemos, nós vamos realizar amanhã o nosso encontro e nós queremos estar orando amanhã pelos pedidos que vocês podem colocar hoje aí. Então aproveita, vão colocando os pedidos que vocês querem e amanhã nós iremos orar por eles. Iremos ter esse encontro, eu vou estar orando aqui e todos vão estar me acompanhando nas suas casas, clamando ao Senhor. Então faça o seu pedido, aproveite e deixe que nós iremos relacionar esses pedidos para amanhã orarmos juntos, ok? Continuo aguardando e pedindo que vocês me ajudem a conseguir as 1000 inscrições para o nosso canal. Não deixe de pedir aos seus amigos, o pessoal da sua rede de relacionamento aí no Face, WhatsApp, no Instagram. Peçam, é muito simples, não demora nem 5 segundos para poder entrar e fazer a inscrição. Nós já estamos, ontem falei com 222, de ontem para cá ficamos ainda no 222. Então façam aí essa propaganda e peçam aos seus amigos para nos ajudar e a gente poder ter um canal da igreja e poder fazer tudo também por lá ao vivo, tá bom? Então pega a sua Bíblia. Hoje nós iremos, no nosso primeiro episódio, o deserto de Midian. É o nosso início nesses episódios. Capítulo 3 de Êxodo e o capítulo 4 são os capítulos que vão fazer o pano de fundo para o episódio de hoje.
nós não vamos ler todos os 2 capítulos, nós iríamos tomar muito tempo aqui. Então fica como dever de casa, o capítulo 3 e o capítulo 4 de Êxodo, mas iremos ler alguns versículos para a gente ter um direcionamento no que o Senhor tem para os nossos corações. Mas antes eu quero colocar a nossa trilha sonora. Te adorarei, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus. Deus é o Deus de milagre, Ele nos conduz no caminho com a luz do Senhor Jesus. Então, a Bíblia aberta em Êxodo capítulo 3, vamos ler do versos 1 ao 6. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o Senhor, o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Moisés havia fugido da sua casa, da casa de Faraó. Vamos lembrar que ele era filho adotivo da filha de Faraó. E ele foge por conta de ter matado um egípcio. Mas ele não fugiu porque matou o egípcio. Ele fugiu porque ele foi descoberto. E Faraó queria achá-lo. Faraó mandou procurá-lo para matá-lo. E ele então foge. Se você tivesse que fugir, para onde você fugiria? Parece que fugir para o deserto não seria muito acertado, não é mesmo? Mas olhando para as condições de Moisés, ele não tinha muita escolha. Se ele quisesse continuar no Egito, ele não tinha muita escolha, porque a maior parte da área do Egito, ela é formada de área desértica. E ele então, ele foi para o deserto de Midian. E lendo o texto e olhando bem, nós vamos entender que Deus é quem guiou Moisés para o deserto de Midian. Existiam outros desertos para que ele fugisse. Ele poderia fugir até para outro país. Ele era uma pessoa altamente preparada. Ele foi criado dentro da cultura de Faraó e ele tinha todas as condições para ir para outro lugar. Mas Deus o conduz, eu não tenho aí dúvida disso, Deus o conduz para o deserto na terra de Midian, que ficava na Palestina Arábica, ao longo da costa leste do Golfo de Acaba. E ele vai caminhando e em determinado momento ele se senta à beira do poço, evidentemente cansado, com sede. Ele se senta à beira de um poço e lá nesse poço ele vai defender as filhas de Reuel, conhecido também como Jetro, e depois nós vamos ver que Jetro se torna sogro de Moisés, porque deste acontecimento ali no poço, ele defende as filhas de Reuel, porque os pastores estavam querendo impedi-las de pegar água para o rebanho do seu pai. Ele então defende aquelas moças, e foi assim que Moisés acabou conhecendo a moça que futuramente iria ser a sua esposa, a Zípora. E com ela ele teve 2 filhos, Gerson, que é o filho mais velho, e Eliezer. E passou Moisés então com seu sogro naquela região 40 anos, morando e cuidando dos rebanhos do seu sogro. E nesse tempo, o faraó que perseguia Moisés morreu. E os filhos de Israel gemiam sob a escravidão e de constante clamavam ao Senhor, constante pediam socorro a Deus. E a palavra de Deus nos diz que o clamor, o próprio Deus diz isso para Moisés, que o clamor do povo subiu a ele, que ouvindo o grito de socorro, Deus então lembra da aliança que ele havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó, e atentou para a aflição dos hebreus. E certo dia, Moisés sai conforme o texto que nós lemos, para o deserto cuidando do rebanho do seu sogro, e ele acaba chegando no Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai hoje, que é chamado também o Monte de Deus, e ali ele vai ter um encontro decisivo na vida dele. Ele tem a visão da manifestação da presença do Senhor, da glória do Senhor, porque o Senhor aparece para ele numa chama de fogo,
no meio de uma sarça e manda que ele tirasse as sandálias dos pés, porque o lugar que ele estava ali era santo, uma vez que a presença do Senhor se manifestava ali diante dele. E a conversa se estende e Yahvé vai conversando com Moisés e faz Moisés saber dos planos que ele estava tendo para com os hebreus, para colocar os hebreus em liberdade, para tirar o povo de uma escravidão que já durava 400 anos. E se você pegar a sua Bíblia e você for olhar para os versos 10 a 14, você vai ler o seguinte: vem agora, aí o Senhor falando com ele, vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Moisés ouve isso e ele então resolve fazer todas as considerações possíveis para Deus, para que Deus escolhesse outro, porque ele começa a mostrar para Deus as suas dificuldades, ele começa a mostrar para Deus que ele não era um homem preparado, que ele não sabia falar, que ele não tinha eloquência na palavra. Ele vai dizer que aí ele alega de ter a língua pesada, e isso dá a entender que ele tinha um problema também de ser gago. E Deus então diz: quem é que dá a boca para o homem? Quem é que faz o homem ficar mudo? Quem é que dá a visão para o homem? Quem faz o homem ficar cego? Não sou eu? Então eu vou te usar, não é? E Moisés então, ele não teve êxito, ainda que o Senhor tenha lhe facilitado, por exemplo, de dar o seu irmão Arão como seu porta-voz. Mas no capítulo 4, vocês vão ler e vão ver que Deus deixa bem claro que era ele que o Senhor iria usar. O responsável por aquilo que Deus ia executar dali para frente era Moisés. Ele dá a Moisés, então, poderes para que o povo cresça que ele tinha estado com Yahvé. E ele vai deixar bem claro que Arão iria apenas repetir aquilo que Deus falaria para Moisés. Deus não ia falar para Arão, Deus ia falar para Moisés, e Moisés ia ser a boca de Deus para Arão, para que Arão então falasse diante do faraó. Então Deus dá a Moisés poderes para que o povo cresça que ele tinha estado com Yahvé. Por que Deus fez isso? Porque a história que o povo sabia de Moisés não era lá uma boa história. Moisés, o povo todo sabia que ele tinha fugido porque ele era um assassino. Então Moisés era um assassino fugitivo. E agora de repente ele chega dizendo que Deus apareceu para ele, que o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu para ele lá no deserto, no Monte Horebe, aparece com um fogo no meio da sarça, e ele chega lá e conta essa história, e diz: eu estou aqui para libertar, para a gente libertar vocês do jugo do Egito. Eles não iriam crer, mas o Senhor então dá condições para que Moisés pudesse convencer o povo de que realmente Deus esteve com ele. Então,
Deus o credencia, dando a ele poderes para fazer alguns sinais diante do povo. E um deles, acho que todos os sinais vocês lembram, né? O bordão que virou cobra, e que ao pegar pela cauda ele voltava a ser bordão. Se ficasse alguma dúvida no povo, Deus disse: você vai enfiar a mão no seu peito e depois você vai tirar, e a mão, e ele faz, e ainda mandou Moisés: enfia a mão no seu peito. Ele enfiou, quando ele tirou a mão estava leprosa, ele disse: agora coloque a mão de volta no peito, e ele tira, e a mão também ficou completamente limpa. E como terceira evidência, se o povo ainda tivesse alguma dúvida, ele deveria tomar água do rio Nilo e derramar na terra seca, e o povo viria aquela água se transformando em sangue. Então Moisés se apresenta ao povo, o Moisés mostra para o povo, contou ao povo que ele havia tido um encontro com Yahvé, e quando perguntaram, porque Moisés disse: mas quando eu conversar com esse povo, e eles perguntar qual é o seu nome, o que eu vou dizer para eles? Eu tenho que saber qual é o seu nome. E Deus disse: se eles perguntarem o meu nome, você vai dizer que o meu nome é o Eu Sou o que Sou. E vai dizer: o Eu Sou me enviou a vós outros. E assim Moisés fez, e assim o povo acreditou em Moisés, e eles começaram então a ir a Faraó, e começaram a exigir que Faraó deixasse o povo sair para que adorasse o Senhor lá no Monte Horebe, no Monte Sinai, como Deus havia dito a Moisés. A prova de que isso vai acontecer é que você vai voltar nesse monte, no monte que Deus havia aparecido para ele lá na sarça ardente. Você vai voltar com esse povo aqui para me adorar. E Moisés então chega, deixa o povo de Deus ir para que nós possamos adorar o nosso Deus no Monte Sinai. E Faraó, a cada pedido, Faraó se endurecia, porque era plano de Deus. Deus já havia dito isso para Moisés, que ele iria endurecer o coração de Faraó, e até que chegaria um ponto que Deus ia mostrar a Faraó que quem governa, quem manda é Deus. E Moisés fez tudo como Deus havia dito, e as 10 pragas aconteceram por conta da dureza do coração do governante maior do Egito, até que o grande dia da libertação aconteceu com aquela última praga, que foi a morte dos primogênitos, né? Nós vimos isso no domingo, em que Deus poupou os primogênitos dos hebreus, tanto primogênitos humanos como primogênitos dos animais, e nada o povo de Deus sofreu, mas houve então a morte de todos os primogênitos no Egito, e aí Faraó então deixou que o povo saísse em liberdade, porque ele também perdeu o seu filho primogênito. E desse ponto, então, começa a grande peregrinação que nós iremos falar nos episódios seguintes. Então, o que nós aprendemos nesse episódio do deserto de Midian? A primeira coisa que eu aprendi e quero compartilhar com vocês é que deserto não é lugar de fuga. Deserto é lugar de encontros. Moisés pensou que estava fugindo, mas na verdade ele estava indo ter um encontro com o Senhor. Então, guarde isso. Quando você estiver enfrentando os seus desertos, quando você estiver enfrentando o seu deserto de Midian, saiba que é no deserto que você vai ter o encontro com o Senhor. Aprendamos a valorizar os momentos que o Senhor nos leva a nos retirar no deserto. É nele que o Senhor nos fala com maior clareza. Quando nós estamos na facilidade da vida, nós ouvimos tantas coisas. São vozes de tudo quanto é lugar. E muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus, muitas vezes nós confundimos vozes com a voz de Deus, mas no deserto é o lugar onde Deus fala de maneira clara. É no deserto que Deus se manifesta a nós e nos ensina que no deserto é local de adoração
e não de murmuração. Lembra o que Deus, a primeira coisa que Deus mandou que Moisés fizesse? Tira a sandália dos seus pés, porque é terra santa. E Moisés se prostrou diante do Senhor. Então, deserto, não murmure. Reconheça a presença de Deus e adore ao Senhor. Se prostre diante dele. Moisés tinha uma vida fantástica no palácio de Faraó. Ele era o filho adotivo da filha de Faraó. Era até visto como um possível sucessor de Faraó. Mas foi preciso Deus criar uma situação na vida dele para levá-lo a um lugar, para que ele escutasse Deus e soubesse dos seus planos. Moisés no palácio estava envolvido e tinha sido criado numa cultura pagã. E Deus precisou tirá-lo daquela cultura, daquele meio pagão, para que ele pudesse ouvir os planos de Deus. Muitas vezes Deus nos leva para o deserto para que nós tomemos conhecimento dos seus planos. Foi no deserto que Deus continuou falando com Moisés. E aqui eu vejo em Moisés a figura de Jesus. Moisés aponta para Jesus. E aqui a figura de Jesus que teve a sua experiência também no deserto. Lembra que quando João Batista termina de batizar Jesus, o Espírito do Senhor levou Jesus para o deserto. Assim como eu creio que Deus levou Moisés para o deserto, o Espírito do Senhor leva Jesus para o deserto. Quantos anos ficou Moisés no deserto? 40 anos. E aqui, porque ele era figura de Jesus, e aqui Jesus vai para o deserto, fica 40 dias e 40 noites. Lembrando Moisés na sua experiência. E no deserto, Jesus foi fortalecido por Deus para o seu ministério. E ele vence a tentação do diabo, colocando-o no seu devido lugar. Assim como vimos em Moisés, que reconhece o lugar santo, porque Deus falou que ali era o lugar santo e mandou que ele tirasse a sandália dos pés. O Senhor declarou a Satanás: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É no deserto que a gente aprende a ter um relacionamento íntimo com o Senhor. A segunda lição: é no deserto que encontramos e valorizamos a importância e a necessidade da água. É no deserto que a sede aperta. Deus guia Moisés naquela caminhada e faz Moisés parar onde? Vocês lembram? Moisés para e senta na beira de um poço. Certamente atendendo sua aflição por conta da sede. Ele para e, sentado na beira do poço, ele começa a ter esperança. Imagina a cabeça de Moisés tendo que sair, fugindo da sua casa, no palácio, porque o próprio Faraó queria matá-lo. E ele sai para um caminho que o Senhor estava direcionando e nem mesmo ele sabendo por que iria por aquela direção. E ele senta num poço. E ali no poço ele começa a ter esperança. É no poço que aparece a família, que iria ser sua família durante 40 anos, que o Senhor iria prepará-lo para ser o grande líder de Israel. Meus queridos, no deserto da vida, neste deserto conhecido como mundo, Deus, o eu sou o que sou, nos faz sentar no poço da água viva. Quem é esse poço da água viva? Jesus. Nos revigorando para seguirmos em frente até a libertação definitiva do deserto, entrando na Canaã celestial. Ele vai saciando a nossa sede. Ele nos dá de beber e nos acolhe na sua família.
na família de Deus. É no deserto que o Senhor quer que encontremos água. É na sede que valorizamos a água. Por isso que Jesus Cristo diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E isso me fez lembrar um texto lá em João, no capítulo 7. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, quando Jesus Cristo vai fazer uma declaração estrondosa no dia da grande festa que acontecia. Ele estava no templo e em determinado momento ele levanta e ele vai dizer, a partir do verso 37 do capítulo 7 de João: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus é esse poço durante a nossa vida inteira de água que nos sacia da nossa sede espiritual. Terceira lição: é no deserto que Deus nos concede poder. Moisés expôs ao Senhor todos os seus pontos fracos. E às vezes a gente faz isso. Quando Deus nos chama, quando Deus quer nos preparar para alguma coisa, nós começamos a apontar que o outro é melhor, que nós não temos condições. Por que o Senhor não chama outro? E Moisés disse isso para Deus: chama outro. Eu sou gago, eu não sei falar, chama outro. Mas é no deserto que Deus vai conceder o poder para a gente realizar os planos dele. Primeiro Moisés disse: quem sou eu para ir a Faraó e tirar Israel do Egito? Deus de pronto respondeu: eu serei contigo. Você é fraco, Moisés? Eu sou o que sou. O eu sou vai com você. Você se sente fraco, meu irmão, minha irmã, nessa caminhada do deserto, neste mundo? Saiba que o eu sou está com você. Ele vai lhe dar condições, poder para avançar e executar os planos que ele tem na sua vida neste mundo. Segunda coisa que Moisés vai alegar aqui, na sua fraqueza, é que Deus promete a ele resultado quando ele confiasse. Deus iria dar o resultado. Então, este será o sinal. Deus vai dizer: esse vai ser o sinal de que você vai vencer, porque eu vou estar com você. Esse será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Lembra que a conversa estava sendo feita no Monte Horebe e Moisés voltaria ali, como ele voltou com o povo. Foi ali no Monte Horebe que Deus vai dar as tábuas da lei. Então Deus promete: eu vou trazer você aqui de volta, e isso é prova de que estarei cumprindo o que eu estou lhe prometendo. Você vai voltar com esse povo aqui, porque você não está mais sozinho, e você vai voltar com esse povo, você vai voltar a esse monte não sozinho, mas com este povo. Que maravilha! Podemos dar um glória a Deus, um aleluia, pois Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre quando nós estamos com os nossos ouvidos bem atentos, quando Ele fala conosco nesse deserto da vida, nesse deserto que é o mundo, e nós o adoramos ao invés de murmurarmos, ao invés de choramingar. Vamos ouvir o que Deus está prometendo e vamos obedecer para que a sua promessa se cumpra. E finalizando, a grande lição: Deus nos leva ao deserto e nos mantém caminhando no deserto com a promessa de que nós chegaremos no Monte Santo, que agora é a Sião, morada de Deus, porque Ele é o eu sou que sou nas nossas vidas também.
Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e que nós possamos sempre lembrar quando você se sentir no deserto de Midian. Nele tem o Senhor presente, nele tem água para saciar a sua sede. Nele existe a presença do Senhor que traz refrigério. Nele tem o Senhor para lhe dar poder para cumprir todos os planos que Ele tem na sua vida. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde. E amanhã nós estaremos, se Deus permitir, às 19h30. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E que o Senhor esteja nos fortalecendo na nossa caminhada. Que nós possamos estar certos de que neste mundo o Senhor Jesus é aquele que sacia a nossa sede e que nos farta de tudo aquilo que nós necessitamos. E que o Senhor nos colocou para caminhar neste mundo, para cumprir o plano que o Senhor tem, de falar com as pessoas nesta caminhada que temos, para que elas também possam ser libertas da escravidão do pecado e se juntar à caravana do Senhor Jesus rumo a Canaã celestial. Nos faça sempre lembrar dessa experiência de Moisés, para que nós possamos continuar caminhando confiantes e sabendo que o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é o poder nas nossas fraquezas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, uma noite de bom sono. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Deus abençoe, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ainda não colocou o seu pedido, você pode colocar o seu pedido e amanhã nós estaremos orando. Deus abençoe. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Boa noite, Deus vos guarde.